o que estão sentindo no seu coração, que possam encontrar as respostas necessárias da sua jornada. Muito boa noite a todos da internet, no Instagram, para quem vai assistir no YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde e sejam todos bem-vindos. Vamos nesse momento fazer uma introspecção e vamos orar. Hoje, sentir no meu coração de orar de uma maneira diferente, mas possamos cerrar nossos olhos e sentir Deus nos tocando nesse momento. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, cuida do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, eu peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Quem souber pode cantar junto. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu caminho, cuida de mim, sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos vós, nossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Que assim seja, que possamos ser cuidados por Deus e por Nossa Senhora, que foi um exemplo de mãe para nós aqui na Terra. Hoje, e gratidão a todos, o coral ficou muito bonito. Palmas para vocês. Hoje eu trouxe uma mensagem chamada Paisagem Mental. Essa mensagem é uma psicografia de Divaldo de Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. Achei a passagem muito bonita, então vou compartilhar com vocês. Diz assim: inscreve-se em todas as mentes
pensamentos, palavras e atos. As paisagens mentais de cada ser humano resultam das suas reflexões, assim como dos seus interesses. Tudo aquilo que o atrai. Impregna a mente, passando a fazer parte do seu patrimônio, que será utilizado oportunamente quando as circunstâncias assim o impuserem. A vida mental é, pois, o somatório das construções psíquicas que permanecem dando lugar às realizações e atividades do ser, no seu processo de evolução. Em consequência, cada ser reside no local psíquico onde deposita as suas ideias. São elas o natural resultado dos hábitos mantidos durante a vigiatura orgânica. Seria a vigiatura, é como se fosse uma temporada, né, de pensamentos. Todo pensamento que passa pelos registros mentais deixa traços de alto significado, que pela sucessão da ocorrência transforma-se em cultivo para reprodução oportuna, pelo automatismo dos equipamentos eletrônicos, que constituem os chips de registro de tudo que ocorre. Portanto, tal vida conforme os ajustamentos mentais. Jesus afirmou com muita beleza: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Equivale a dizer: onde estiverem as tuas ideias, estará também a sua realidade, o ser que és. O seu evangelho, em sua proposta de terapia preventiva aos males da existência física, oferece ensementação operosa, gentil e produtora, de frutos nutrientes. Em todos os momentos, suas páginas registram as ocorrências edificantes, mesmo quando os primeiros registros apresentem algo de mal. A sua diretriz demonstrará o resultado equivalente aos seus conteúdos. Não estranhes, pois, o pessimismo, o pânico, a insegurança, quando fores defrontado com os testes do movimento da existência humana planificada para a vivência da plenitude naqueles indivíduos de mente desabituada a reflexões positivas e a fixações primorosas, que serão as primeiras reações à manifestação do dia a dia. Expulse-se da mente o hábito do mau julgamento, em particular, quando chamam a atenção as más qualidades. Há razões que escapam ao observador apressado, que toma cada pessoa específica o papel de específica, né, ou especial. A realidade é que ninguém se sente feliz por esperar antipatia ou desagrado. E se por acaso demonstra que sim, está oculto um conflito perverso que desarticula o seu possuidor. Elege os melhores pensamentos, mesmo quando a situação for extremamente perigosa e negativa. Vive-se num universo de leis inalteráveis que funcionam por automatismos inflexíveis. Se pensas bem no mau momento, tornas o clima mental menos denso, portanto, favorável a um resultado inesperado. Esforça-te por ser gentil com todos, pois que a gentileza, como afirma o ditado popular, né, gera gentileza. Conserva a ideia da vitória em circunstâncias aziadas, porque mesmo quando o resultado não é positivo, o aprendizado é de alto coturno. O pântano ignora a podridão que exala. O matagal não sabe o prejuízo que produz. A peste ignora as vidas que arrebata. Desse modo, drena as águas paradas e dá-lhes movimento. Catrina a erva má e retira a mata que agasalha os ofídios
e aracnídeos perigosos e transforma o terreno em formoso jardim. Previna-se da pestilência e a saúde triunfará em seu organismo. A vida é um convite interno à ação edificante. Cuide do teu jardim. As boas conversações são os maravilhosos instrumentos da edificação do bem. As palavras carregam as vibrações do tônus que as envolvem. Nem sempre é o som do verbo, mas a emissão do conteúdo moral que tem significado. Como não podes viver sem pensar, ninguém consegue, né? Habitua-te a reflexionar nas belezas da vida, o desdobrar de uma flor, o gotejar da água, o leve perfume da brisa que beija o roseirão, as coisas simples da natureza. As equações, as questões complexas exigem mentes que sabem elaborar esquemas e equacionar enigmas. Ser simples e acaricia tudo que é delicado e desconsiderado. Sorri ante um amanhecer irisado da luz do sul, ou poente em fogo do entardecer. Olha a vegetação numa greta de pedra, onde cai um pólen manifestando o poder da vida. Detente e examina um grão de areia que reflete luz, um pirâmbulo que brilha no escuro, e descobrirás a maravilha da vida, em 1000 manifestações surpreendentes que fascinam. Pense em Deus, analisando a sua obra e deslumbrando-te um colibri no ar, ou uma borboleta leve e também flutuante, bailando ao vento brando, ou uma laborosa abelha produzindo mel e fecundando a natureza sem o saber. Considera que a tua mente é um jardim portador de belezas inimagináveis. Seleciona o que nele irás plantar, com certeza, porém, de que colherás conforme a semente que lhe entregarás aos cuidados. Segundo a afirmação de Jesus em Mateus 16, 27, a cada um segundo suas obras. Normalmente, o momento da desencarnação, ele libera a memória que mais existe na nossa mente. Vou dar uma resumida. A memória que mais fica na nossa mente é liberada no nosso desencarno, através da repetição. Essas fixações são como pensamentos comezinhos, constantes e viciantes. E desse modo, viva de maneira que ao desencarnar tua memória te abençoe com um jardim de pensamentos elevados, a fim de poderes seguir feliz desde esse momento. Então, que possamos ter mais pensamentos bons em nossa mente, porque muitas vezes pensamentos tristes atraem semelhante também, que nos auxiliam a ter memórias mais tristes, mais densas, atraindo doenças como dores de cabeça, diabetes, glicose para cima e para baixo. Então, que possamos alimentar o nosso jardim com bons frutos, com bons pensamentos. Mas eu estou muito triste agora, então eu vou orar, mas eu não sei orar. Jesus nos afirmou que a oração é o que vem do nosso coração, aquela mais sincera e mais pura. Então, que a gente possa olhar, não sei orar, Senhor, então eu vou dizer, Pai, eu não sei orar, mas eu quero ter uma conversa contigo. Nesse momento eu estou triste, aconteceu determinada situação comigo que me deixou infeliz. Que eu possa, Senhor, ter forças para seguir em frente, levantar minha cabeça e seguir a minha vida, que continua florindo. Gratidão a todos pela atenção, uma boa palestra, uma ótima semana, bom tratamento e fiquem todos com Deus.
uma justificativa, rapidinho. As imagens que eu demonstrei lá na tela são por conta dos nossos pensamentos. Então, para a gente ver que temos as trevas e temos a luz, então que a gente possa trazer mais luz para dentro da gente, tá bom? Uma ótima noite a todos. Obrigado, Mário. Nada como quem entende, né? Boa noite a todos. Boa noite. Olha, gostei. Antes de eu começar a falar sobre o tema da noite, a Mari cantou a música de Nossa Senhora e para nós espíritas, Nossa Senhora foi o segundo maior espírito que habitou o nosso planeta. Primeiro foi Jesus e Nossa Senhora. E a mãe é uma figura extremamente importante, tanto na vida de Jesus como na vida dos filhos, né? Quando Jesus operou o primeiro milagre nas bodas de Canaã, ela pediu para que ele transformasse a água em vinho, porque o vinho tinha acabado. E ele falou assim: mulher, eu não estou pronto. E mesmo assim ela insistiu. E ele foi lá e transformou a água em vinho. Quem assistiu o filme Nosso Lar, levanta a mão. Olha, a maioria. Gostei assim, hein? Valeu. Então, quem intercedeu por André Luiz? Foi sua mãe, né? E quantas histórias da espiritualidade as mães estão intercedendo pelos filhos. Então, lembremos da figura da nossa mãe maior, Maria, que sempre vai interceder por nós em Cristo. Se Cristo é o governador do nosso planeta, Maria é a nossa mãe planetária, a qual merece o nosso maior respeito, maior admiração, o nosso maior carinho. E vamos à palestra. Vamos falar de psicosfera. Alguém faz ideia do que seja isso? Hoje eu vou explicar em detalhes, porque isso influencia diretamente tudo o que acontece na nossa vida. Tudo está ligado às nossas psicosferas. Então, o que é isso? Na visão espírita, a psicosfera, também chamada de aura ou atmosfera espiritual, é o ambiente fluídico e energético que envolve indivíduos, grupos e o próprio planeta, sendo moldado pela natureza dos pensamentos, sentimentos emitidos e atitudes. Ou seja, tudo que pensamos, sentimos e agimos influencia diretamente a nossa vida e o mais importante e talvez grave, dependendo do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos, a vida do nosso próximo. Então, a definição e a natureza, né? O hálito mental, a psicosfera é o reflexo da nossa vida interior. Então a gente é como se fosse uma rádio, né? Só que a rádio ela só transmite. Nós absorvemos e transmitimos. Então a gente recebe e doa para o universo. Até aí eu acho que não tem nenhuma novidade para vocês. O problema é o que a gente está recebendo e o que a gente está entregando. Ah, mas isso faz parte das minhas escolhas? Eu posso escolher o que eu entrego e o que eu recebo?
diretamente relacionado às suas escolhas. O hálito mental é a psicosfera, o reflexo da nossa vida interior. Segundo autores como André Luiz, outra pessoa que falou muito sobre psicosfera foi Joana de Ângeles. O pensamento é uma força criadora que gera ondas e imagens fluídicas, que a gente chama no espiritismo de forma-pensamento, formando um campo mental de absorção e, dependendo do que a gente vibra, defesa. Então, quanto mais eu vibro no bem, mais eu entrego o bem e absolvo o bem. E lógico, eu atraio bons espíritos que me protegem do mal. Agora, se eu alimento o meu coração de sentimentos inferiores, eu entrego para o universo lixo mental, sujeira mental, e o que o universo vai me devolver? Lixo, sujeira mental das outras pessoas que se afinam comigo. E aí, quando a gente fala de conexão por sintonia, a gente está falando de encarnado e desencarnado. Então fazemos a conta. Antigamente a conta era mais ou menos assim: para cada encarnado, 7 desencarnados. Mas muitos desencarnados já estão ligados nos planetas que eles vão reencarnar na próxima encarnação. Então esse número no planeta Terra está diminuindo de desencarnado, porque nem todos que desencarnaram vão reencarnar novamente aqui, porque não ganharam o passaporte da alegria, né, para um planeta que está em evolução. O planeta muda. Você não passa de ano, você vai para aquele colégio que tem a série que você precisa estudar. Nós somos da 3ª série do primário reprovados. O planeta vai ter a partir da 4ª série agora. Se nós não passarmos de ano nessa encarnação, nós vamos para um planeta que tem a 3ª série. E está tudo bem. E nesse caso, não adianta a mãe falar assim: para a escola que meu filho reprovou. Não tem jeito. Essa intercessão a mamãe não vai fazer. Mamãe, se adquirir o direito, vai continuar a sua evolução na 4ª e na 5ª série, num planeta de regeneração, e o filho vai para um planeta onde tem a 3ª série, e está tudo bem. Isso não é castigo, isso não é condenação, entendamos bem, isso é só afinidade, psicosfera. A minha psicosfera não combina mais com o planeta Terra. Nós somos formados de quê? De bondade e maldade. Alguém aqui é santinho, só tem bondade no coração, briga com Deus que está no planeta errado. Deus errou. Nunca erra, mas com você ele errou, colocou você no planeta errado. Todo mundo aqui é bondade e maldade em mistura. O que me define? O que eu alimento mais. A minha psicosfera, ela é formada para o que eu mais alimento. Esse é meu hálito mental. É óbvio que às vezes a gente sente ódio, rancor, vontade de vingança, é óbvio. Mas quanto tempo eu fico nesse sentimento? Quanto tempo eu fico num sentimento de perdão, de compaixão, de oração, como a Mariana falou? Como está o meu algoritmo? A gente fala muito de algoritmo hoje, né? Quando a gente abre o Instagram, começa a aparecer as coisas que eu mais procuro. Não é assim? Se eu abro o meu Instagram, é diferente das coisas que aparecem no Instagram da Regiane, do Alessandro. É normal. Porque o meu algoritmo é diferente do dela, do Álvaro, da Mariana. Então, como é que está o nosso algoritmo individual e espiritual? Como é que está o nosso algoritmo moral? Se a espiritualidade nos acessa e ela nos acessa, as nossas formas, pensamentos, tudo que eu penso, quem é da época do gibi vai entender o que eu vou falar. Aparece aqueles balãozinhos, né? E a espiritualidade enxerga esses balãozinhos. Então, isso a gente chama de forma pensamento. E eles nos acessam. Então, quando eu tenho um balãozinho de ódio,
os espíritos que alimentam esse sentimento se ligam a mim. Quando eu tenho um balãozinho de oração, porque eu não estou bem, mas eu não quero alimentar esse mal-estar, como a Mari falou, os bons espíritos se ligam a mim durante a minha oração, para me purificar, para acalmar meu coração, para me acalentar, para me abençoar. Isso é psicosfera. Isso nós estamos falando só individualmente. Só que assim, ela é encarnado e desencarnado. Se nós temos 3 para cada encarnado, normalmente nós estamos ligados a pelo menos uns 3 ou 4 desencarnados, enquanto pensamos, agimos, sentimos. Já temos, né? Saímos na frente porque a gente tem o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, que é um espírito que veio nos ajudar. A partir daí, você vai atrair o que você vibra. Cuidado. Constituição é formada pela soma de pensamentos, emoções e vibrações. Funciona como um cartão de visita espiritual que revela o nosso padrão moral e o nosso nível de evolução. Então, como é que nós estamos com a nossa psicosfera? E eu só estou falando de individualidade, tá? Que é o que a gente tem mais controle. Tipos de psicosfera: é a individual, que é a nossa aura pessoal, que acompanha o espírito, encarnado ou desencarnado, influenciando sua saúde física e psíquica. Ou seja, o que pensamos, o que alimentamos, influencia diretamente a nossa saúde física. Tudo que a gente tem começa no pensamento, começa nos sentimentos, tudo que manifesta no nosso físico. E a gente fala assim, mas isso é de uma encarnação passada. Pode ser, mas infelizmente a maioria das doenças que se manifestam em nós são dessa encarnação. Pouquíssimas são de encarnações anteriores, pouquíssimas fazem parte da depuração da encarnação que assumimos. Infelizmente, muitas nem podem se manifestar, porque junta com as que a gente cria por pensamento nessa encarnação, e abreviariam a nossa vida e diminuiriam o nosso tempo reencarnatório. Então, muitas que estavam programadas nem se manifestam, porque aí game over mais rápido. A gente morreria, ao invés de 70, 80, como na programação que a gente faz, com 30, 40. Que é o que a gente vê por aí. Jovens abreviando vidas, né? Por conta do que entra pela boca, do que pensa, do que nutre. Nós vamos falar disso daqui a pouco. A atmosfera de lares, é a ambiental, é a atmosfera dos lares, hospitais, cidades e eventos, como o que nós estamos passando nesses últimos 4 dias. Locais onde se cultiva a prece e o bem possuem uma psicosfera leve, enquanto ambientes de vício ou violência apresentam nuvens densas e tóxicas. Então assim, eu tenho uma sensibilidade muito grande com relação a ambientes, né? Eu acho que faz parte da minha mediunidade. E aí a gente sofre um pouco com isso. Então, por exemplo, eu passava o Natal e o Ano Novo na mesma cidade. Hoje, eu não consigo mais passar o Ano Novo nessa cidade onde eu passo o Natal, porque a psicosfera fica muito diferente. Natal é uma festividade religiosa, onde a gente alimenta a fraternidade, o amor, né? O compartilhamento familiar. Então, isso alimenta a psicosfera durante aquele período de Natal. Por isso que as pessoas ficam mais sensíveis para doar, para olhar pelo próximo. Faz parte da psicosfera desse evento. E aí, em contrapartida, chega o Ano Novo, né? Mais ou menos um pré-carnaval, onde a galera vai para a esbórnia, fuma mais, bebe mais, pratica mais o sexo descontrolado, porque o Espiritismo não recrimina o sexo, mas na verdade para o Espiritismo nada é proibido. Como diz Paulo em Gálatas, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então o problema não é a prática do sexo em si, é como você faz, com quem você faz, o que você nutre, o que você alimenta, como a Mari falou, né? Aonde está os nossos valores, lá estará o nosso coração. Então a gente precisa prestar atenção nisso quando a gente enfrenta alguns eventos, como a gente está enfrentando agora, né? O Carnaval.
E aí nós temos a camada fluídica que envolve a Terra, resultante da média vibratória de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. 7 bilhões de encarnados, mais 21 bilhões, uma estimativa espiritual, de desencarnados. Então nós somos, a nossa humanidade terrestre hoje está em torno de 28 bilhões de pessoas, vibrando, trocando, emanando, 28 bilhões de antenas, se ligando constantemente, encarnados e desencarnados. Com o que eu estou me ligando? E aqui eu quero fazer um alerta, né? Atmosfera dos lares. Como é que está a atmosfera dos nossos lares? O seu lar é um ambiente de acolhimento? O seu lar é um ambiente que te causa prazer? As pessoas que compartilham desse lar com você, elas se afinam com as suas ideias? Pensam como você? Porque assim, gente, o nosso lar seria, assim como o nosso corpo é o nosso templo espiritual, o nosso lar tem que ser o templo da psicosfera nossa. Porque a gente não tem como evitar de ir para a rua, de compartilhar experiências no trabalho, em grupos de amigos. Ninguém vive sozinho, né? Ninguém evolui sozinho. A gente faz parte de grupos, de psicosferas diferentes. E eu não consigo comandar, por exemplo, a psicosfera do meu grupo de trabalho, porque existem muitas pessoas, cada um pensa de uma forma diferente e beleza. Eu não consigo controlar a psicosfera do meu transporte público. Eu posso tomar medidas que me protegem enquanto eu estou dentro de um trem, de um metrô. Procurar me desligar um pouco do ambiente, ouvir músicas edificantes, alguma coisa desse tipo, para que eu mantenha a minha psicosfera em equilíbrio, apesar da psicosfera. Quanta gente passa mal em trem e metrô e não sabe por que está passando mal? É a psicosfera. Quantas vezes você entra no transporte público e sente tontura? A gente vai falar daqui a pouco disso aí. Porque a sua psicosfera está em choque com a psicosfera do ambiente. Então, agora quando você vai para o seu lar, lá nós precisamos ter o controle da psicosfera. Porque é ali que, assim como o centro espírita recarrega nossas energias na terça-feira, por exemplo, o nosso lar tem que carregar as nossas energias para o dia seguinte, porque o centro espírita é muito pouco. O centro espírita é rede de apoio. O que eu cultivo no meu lar? Discussão, cara feia, consumos de substâncias que não me colocam num potencial equilíbrio, ou tenho conversas edificantes, faço orações, compartilho com as ideias, respeito a pessoa que convive comigo e algumas vezes não pensa como eu, cumpro as regras da boa convivência, porque lar precisa ter regra, né? Ninguém pode viver do jeito que quer dentro de uma casa, nem o pai, nem a mãe, nem os filhos, porque se a gente faz uma bagunça, o plano espiritual que habita o nosso lar vai ser tão bagunçado quanto nós. Então ali tem que ser o nosso templo de recarregar. Muitas vezes a gente acha que o nosso lar é o lixo, é a lata de lixo. Eu chego lá, eu despejo minha raiva na minha companheira, eu despejo meus sentimentos na minha intimidade com o ambiente, eu não oro, eu ligo o piloto automático, e aí você quer sair no dia seguinte para trabalhar bem, tranquilo? Você quer ter uma boa noite de sono? Você quer ter um bom relacionamento com os seus companheiros de evolução que habitam aquele lar, que normalmente são os nossos companheiros mais difíceis na evolução moral e espiritual? Como que está a psicosfera do meu lar? Lá você comanda. Se você é um de 2, você é 50% da psicosfera. Se você é um de 3, você é 1/3 daquela psicosfera. Se você é um de 4, 25% daquela psicosfera. Então dá para você influenciar muito mais do que o seu ambiente de trabalho. E aí, o que você está entregando para o seu lar? Amor, compaixão,
acolhimento, compreensão, ou briga, porrada, agressão verbal? Como que está essa relação com o seu lar? Depois não adianta reclamar do que a gente colhe, não é? E a terrestre, né, que é o nosso planeta. Aí nós não temos muito como controlar, porque somos né? Aqui somos em 200 milhões de habitantes, mais 3 desencarnados, 600 milhões, com 200, 800 milhões de habitantes encarnados e desencarnados no planeta Terra. Aí a gente precisa cuidar mais do que a gente pensa, para se sintonizar melhor do que influenciar alguma coisa, né? E a gota no oceano faz toda a diferença. A gente fala assim, eu sou mais um no oceano, na fila do pão. Você é, mas você pode mudar a vida de quem está na sua frente ou atrás de você em 2 minutos de conversa. Quantas vezes a gente para conversar com alguém numa fila e a pessoa fala assim, nossa, muito obrigado pelo que você falou para mim. E aí, né? Atração e repulsa. Espíritos se agrupam por sintonia vibratória. Uma psicosfera negativa atrai influências obsessoras, enquanto uma mente voltada ao bem sintoniza com espíritos superiores. No sábado de carnaval, no domingo de carnaval, eu precisei comprar uma medicação lá no centro de Barueri. E eu passei pelo centro, o Boulevard ali, quem conhece Barueri, parte da avenida estava fechada, porque estava tendo o carnaval das crianças, né? E eu passei bem do lado assim. E aí, né, o contraditório também acontece. Gente, estava uma psicosfera tão gostosa, eu olhei assim, aquele Boulevard lotado de criança, tinha barraquinha para alimentação, estava muito bem organizado. Mas você percebe que a psicosfera estava boa. Por quê? Porque o foco ali é a diversão pela inocência. 80% das pessoas que estavam ali eram crianças, eles não estavam lá para consumir álcool, para consumir droga, para arrumar um parceiro para praticar o sexo. Eles estavam lá para se divertir. E o Espiritismo deixa isso muito claro para nós. A diversão, ela é salutar. O problema é o que você carrega no seu coração quando você vai para a diversão, né? A maioria dos blocos adultos hoje, a pessoa já faz a conta do que ela vai pagar no abadá, se é compatível com a quantidade de cerveja que ela vai tomar. Aí ela fala assim, não, vai valer a pena, porque está R$130, se eu tomar 15 latas de cerveja, está pago. Você está indo se divertir ou você está indo se embriagar? É essa que é a pergunta. É simples assim, porque a gente deturpa tudo, né? O que pode ser um momento de descanso, de tranquilidade, passa a ser um momento de deturpação, onde você se carrega de lixo, onde você se carrega de coisa ruim, e aí não adianta reclamar que não conseguiu ir na quarta-feira de cinzas trabalhar. É simples assim. Você passou 4 dias na Esbórnia, aí na quarta-feira de cinzas você quer estar bem? Olha com que você se ligou, olha com que você, né, fez conexões. Gente, por mais que nós sejamos espiritualizados, beleza, mas não tem como entrar na piscina e não se molhar. É burrice da nossa parte a gente achar que porque a gente é santo, não compartilha com aquilo, aquilo não vai nos afetar. Não tem como entrar na piscina e não se molhar. Vai para uma igreja, vai orar. Quantas pessoas hoje fazem retiros no carnaval, né? Eu opto em ficar em casa, porque eu tenho medo da psicosfera exterior. Eu opto, dificilmente eu saio de casa no carnaval. Passei os 4 dias praticamente recolhidos. Saí, fui para casa do meu irmão no sábado, não saí mais, nem para shopping, nada, porque eu tenho medo. Primeiro que eu conheço os meus pensamentos, as minhas deficiências e as minhas trevas, né? A minha luz ainda é muito pouco comparado com as minhas trevas, então eu me protejo, porque eu sei que a minha queda pode ser grande. Um espírito que se liga comigo durante esse período pode ficar comigo por 3, 4, 5 anos, porque a afinidade continua.
Ele só descobriu as minhas deficiências durante o carnaval. Eu não me tornei outra pessoa no carnaval e a hora que chegar na quarta-feira eu vou me libertar desse espírito que se ligou a mim. Não. Ele percebeu que aquilo realmente é o que eu escondo, ou o que eu vibro dentro de mim. E não adianta a gente falar assim, no carnaval eu me acabo mesmo. Aquele é você também. E o Espírito sabe disso. Forma pensamento. A psicosfera de um ambiente pode causar sensações físicas, de tontura, de cansaço ou alterações de humor, por uma causa sem aparência. Uma pessoa próxima a mim me relatou, ela sábado fez parte de um bloco, desses bloquinhos de carnaval. E era um bloco aparentemente organizado, tranquilo, formado por um grupo de pessoas mais calmas, mas não deixou de ter o consumo da bebida alcoólica, enfim. E ela me relatou que em alguns períodos desse bloco ela sentiu tontura. Por quê? É o choque de psicosfera. É o que eu falei, por mais que você esteja com a pele hidratada, com o corpo cuidado, não tem como entrar na piscina e não se molhar. O cloro vai ressecar a tua pele, por mais hidratada que ela seja, É assim que funciona. Lógico que com uma pele bem cuidada, o cloro é muito menos agressivo, mas ele resseca também. Então, é por isso. Aí dá tontura, porque tem o choque, A tua aura está ali, em contato com outras auras, pessoas próximas de você. A gente tem um campo de proteção áurico, Normalmente é meio metro de nós. Vocês podem reparar que quando uma pessoa que você não conhece chega mais próximo do que meio metro de você, você não fica meio assim, opa, A não ser no transporte público, a gente perde até a dignidade, Em alguns horários. Quem anda sabe, eu ando, eu sei como é que é. Mas no dia a dia, quando você está no mercado, numa prateleira, a pessoa se aproxima muito de você, você fala, por quê? Porque o campo áurico chocou. É diferente, é estranho. Você imagina num bloquinho, onde você tem 10 campos áuricos junto com o seu. Não tem como não ter as mesmas sensações que as pessoas. E aí, como que a gente pode fazer para se proteger disso, Para melhorar os nossos pensamentos. A Mari deu uma dica aqui fantástica, A prática, por exemplo, ambiente. Vamos falar do lar. A prática do evangelho no lar, a prece sincera, o trabalho no bem e a vigilância dos pensamentos são as ferramentas de limpeza na psicosfera individual e em grupo. A gente insiste muito aqui, gente, em fazer o evangelho no lar. Quem faz o evangelho no lar, levanta a mão. Aí, quem não faz, fala assim, primeira desculpa do espírita preguiçoso que não faz evangelho no lar. Mas eu não tenho quem faz comigo. Vamos resolver esse problema. Dona Neuza, quanto tempo você faz evangelho no lar? 30 anos. 30 anos? Sozinha, 23. Eu ia perguntar agora, quem faz com você? Só a espiritualidade. Há 23 anos ela faz o evangelho no lar, ela e a espiritualidade. E você sabe qual o efeito? O mesmo das pessoas que têm grupo para fazer. Não é porque ela faz sozinha que o evangelho dela é mais fraco. O espírita tem essas idiotices, mas vai ficar mais fraco espiritualmente. Talvez fique até mais forte, porque é só a psicosfera dela que ela tem que tratar. Por que é importante fazer esse evangelho no lar? É tão simples, gente, fazer um evangelho no lar. É muito tranquilo. 15 minutos da sua semana dedicada ao seu lar, ao seu templo de refazimento. E a gente não faz. Tem vezes que eu sento para fazer o evangelho no lar e eu fico lá por 30, 40 minutos. Às vezes a gente tem que falar assim, vamos encerrar porque a gente já está conversando de um monte de coisa. Para aqueles que têm a companhia no evangelho, melhora demais o diálogo entre os filhos, entre o casal. E para aqueles que faz sozinho, a conexão com a espiritualidade melhora em 500%. Não é, mãe? Sim. Então por que não faz? Gente, pega um livro de André Luiz, pega um livro de pensamento, pega a Bíblia, pega um livro evangélico, para aqueles que têm uma corrente evangélica ainda impregnada em si, uma corrente católica. Pega um livro evangélico, pega um livro católico.
Lê um trecho com alguém junto com você. Ah, mas o fulano não quer fazer. Não deixa de fazer porque ele não quer fazer. Logo ele vai sentar junto com você. Porque ele vai perceber que as coisas melhoram, que a sintonia no evangelho, no lar fica melhor. E o lar é nossa responsabilidade, caramba. Você vai deixar o lar para o outro também? É o que eu falo sempre, a gente já terceiriza a felicidade, a gente terceiriza a culpa, vai terceirizar o lar também? Pelo amor de Deus, gente, é algo tão simples. 15 minutos por semana, calcula quantos minutos tem numa semana. 7 vezes 24 vezes 60. 15 minutos, pelo amor de Deus, para cuidar do seu lar um pouquinho mais. Fazer aquela limpeza gostosa, né? E manter uma postura otimista e moralizada. Fortalece a aura, tornando-a resistente a agressões fluídicas externas. A gente tem vocês já ouviram falar de padrão vibratório, né? Então a gente oscila durante o dia, como eu falo, ninguém é 100% santinho e também, graças a Deus, não é 100% malzinho. Mas tem momentos do dia que você sente ódio, que você quer socar, tem momentos do dia que você quer abraçar, que você quer acolher, que você quer perdoar. Mas você fica por mais tempo em qual sentimento? É isso que define o seu padrão vibratório. E quanto mais tempo a gente fica no bem, mais protegido a gente está do mal. Quanto mais tempo a gente fica no mal, mais suscetível às obsessões a gente está. Não tem aquela pessoa que você fala, nossa, o fulano chega, parece que traz luz para o ambiente. Eu me sinto tão bem quando eu converso com fulano, quando eu converso com ciclano. Eu saio com uma paz tão grande. E tem o seca-pimenteira, né? Que o cara chega, você fala, vem aquele cara pesado. O cara é pesado, malandro. Ele chega perto de mim, parece que ele deixou uma caçamba inteira de areia nas minhas costas. Porque existe essas pessoas, é a psicosfera da pessoa que é carregada. A pessoa reclama de tudo. Quem gosta de ficar próximo de pessoas que reclamam de tudo? Esses dias a gente estava lá, numa área lá do condomínio, estava eu, a Regiane, minha mãe e mais umas 2 pessoas. A gente falou, vamos descer para tomar um ar, né? Aí daqui a pouco chega um rapaz lá. Aí ele começou a reclamar. Não conheço o rapaz, já vi ele no condomínio, não conheço. Aí ele começou, eu rebati uma vez. Aí ele falou, reclamou de outra coisa, eu tentei rebater de novo. Na terceira eu falei, irmão, não vou tentar mais, porque eu vou sair do meu equilíbrio. Aí durante 10 minutos dele que falou, o Gustavo estava com a gente lá aquele dia também. Aí ele falou, eu só fiquei olhando para a cara dele. Fiz pacto de silêncio. Falei, não vou compartilhar. O cara não quer melhorar, o cara não quer corrigir, ele só quer reclamar, vai reclamar sozinho. Aí ele percebeu, pô, desculpa, tal, não sei o que, eu vou subir. Tá bom, vai com Deus. É sobre ele. O que eu vou receber, ou o que eu vou entregar, é sobre mim. Eu tentei uma vez, tentei 2, na terceira eu falei não. Ele fica com a psicosfera dele, porque eu ia começar a sentir raiva. Eu também tenho minhas deficiências morais. E não ia ser legal para mim. E eu desci exatamente para algo totalmente diferente, né? Para respirar, sentir Deus, enfim. Ele com ele, nós com a nossa, né? Mas é assim que funciona. E tem já está terminando a palestra, eu tinha mais coisa para falar, mas vamos lá. Tem um exercício muito bom que a gente faz para melhorar o nosso campo áurico. A água, tanto para nós, né, encarnados, como para o plano espiritual, ela purifica realmente. Existem relatos de espíritos que quando o umbral grosso está muito carregado, são provocadas tempestades com água para diminuir aquela energia muito densa. Então, a água, a gente fala, lava, né? Lava o corpo físico e lava a alma. É uma forma deles manterem o equilíbrio lá no umbral. E para nós não é diferente. Quando vocês forem tomar banho, a água não está limpando só o seu corpo físico. Imagina ela limpando o seu corpo espiritual também, o seu perispírito. Funciona, gente. A gente fala assim, nossa, tomei um banho, saiu mais leve. Não foi 2 quilos de sujeira física que saiu do seu corpo. Foi o seu perispírito que renovou a energia.
Então a gente tem muita oportunidade de melhorar a nossa psicosfera individual. Talvez a gente não mude o mundo de uma hora para outra, mas a gente pode mudar hoje. Só depende de nós. Vou contar uma história, ela é verídica. Tinha um rapaz numa cidade de interior, um senhor. Ninguém tirava aquele senhor do sério. A calma, a serenidade dele era agressiva para as pessoas. É uma cidade pequena de uns 7 mil habitantes. Todo mundo conhecia, né? O seu fulano, a calma que ele tem, enfim, ele já era um senhor viúvo há muitos anos. Não estou relacionando a viuvez com a calma, tá, gente? Fique claro. Tem gente aqui na frente, vamos com calma, né? Mas, não resisti. Mas ele era muito tranquilo. E aí os amigos, né, super bem intencionados, mas para fazer uma brincadeira, organizaram um jantar e combinaram com a garçonete do restaurante de irritar ele. Então era para ela fazer alguma coisa que o irritasse. Então chegaram lá, né, no restaurante, e era noite de caldos, de sopas. E aí sentou uma galera de um lado, eles estavam umas 15 pessoas mais ou menos, combinado com a garçonete. Aí a garçonete veio com o primeiro caldo que ia ser servido, começou bem na lateral dele, o primeiro do lado direito, e aí foi servindo um pouquinho de sopa nas cumbuquinhas. Aí ela deu a volta, parou bem do lado dele e começou a servir quem estava do lado esquerdo, e não serviu ele. E saiu, a hora que ela foi saindo, ele chamou. Ela fez de conta que não ouviu, e ele percebeu que ela fez de conta que não ouviu e saiu. Aí ele ficou tranquilo. Daqui a pouco ela passou de novo, ele chamou ela. Falou: dona fulana, a senhora pode vir aqui um pouquinho? Aí ela foi. Falou: a senhora não me serviu. Aí ela falou assim: lógico que eu servi. O senhor está enganado. O senhor está tentando me prejudicar. Ele olhou no prato, o prato limpo, olhou para ela, falou: não, a senhora não me serviu, eu tenho certeza, querendo que ela observasse que o prato dele estava limpo. Ele não sabia que estava combinado. Aí a galera falou: vai ser agora. Agora o senhor fulano vai se desequilibrar. Aí ela falou: senhor, eu tenho certeza, foi até um pouco ríspido, eu tenho certeza que eu te servi. O senhor está fazendo isso para me prejudicar. Aí ele olhou no prato, olhou para ela e falou assim: você tem razão, mas estava tão bom que eu quero repetir. Não conseguiram pegar o tiozinho. Ele venceu. Porque é sobre ele. Ele jamais iria se entregar, isso é verídico, gente. Ele jamais iria se entregar para aquela vibração. Porque o que a menina fez, depois, lógico, revelaram que estava combinado com a menina abraçou, serviu sopa para ele. Mas assim, era sobre ele. O que ela entregou para ele não abalou a paz que ele tinha dentro do coração. Quantos de nós, nem vou pedir para levantar a mão, tá? Agiria como, vamos chamar ele de seu Luiz, o seu Luiz no restaurante. Eu tenho certeza que eu não agiria assim. Não levantem as mãos, porque não tem necessidade. Então é assim que a gente cuida da nossa psicosfera. A gente escolhe o que a gente entrega para o universo. E tenham certeza que o universo vai nos devolver em dobro. Pode perguntar para as pessoas que trabalham aqui na terça-feira. Todos saem melhor do que chegaram. Todos receberam tanto quanto vocês assistidos que vêm toda terça-feira aqui, ou até mais. Estou mentindo, Ale? É isso, gente. Vamos amar mais, cuidar mais, entender mais esse universo que está para nos servir a nossa evolução e tirar proveito disso de forma positiva. Nós temos tudo o que a gente precisa para evoluir. O pai que a gente precisava, a mãe que a gente precisava, os colegas que a gente precisava, os grupos de caridade que a gente precisava, os de trabalho que a gente precisava, tudo está como tem que estar. É a gente que precisa se encaixar e entender o que a gente precisa aprender. Uma dor só passa quando a gente aprende o que precisa aprender com ela. A má notícia é que a próxima já está na fila, esperando você passar por essa para te pegar de outro jeito. Ninguém falou que ia ser férias, né?
Quem falou te enganou antes de você reencarnar. Mas a gente precisa vencer as nossas dificuldades. Amém? Amém. Então vamos lá. A psicosfera está para o espírito como o ar para os pulmões. Se o ar está poluído, o corpo adoece. Se a psicosfera está densa, a alma sofre. Depois alguém avisa. Então vamos fazer o nosso momento de caridade, nos conectar ao Pai com o melhor que nós temos em nossos corações. E falando de psicosfera, vamos vibrar em primeiro lugar pelo nosso planeta, para que reine nele a paz e o acolhimento. Vibrar pelo nosso país, tão abençoado de recursos naturais que podem nos proporcionar uma vida melhor, mais digna, mais justa, para que nossos governantes nos enxerguem como parte do todo e olhem para nós com mais amor, carinho e respeito. Vibrar para o nosso estado, tão rico financeiramente, para que a gente possa usufruir dessa riqueza com uma melhor educação, uma melhor segurança, uma melhor saúde. Vibrar pelos nossos municípios, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, que possamos entregar melhor para esses grupos, mais amor, mais compreensão, mais compaixão, e vibrar em especial para os nossos lares, onde se encontram os nossos mais próximos, que possamos amá-los com dignidade, com respeito e com um amor incondicional, esquecendo o amor da troca, o amor da condição, se isso, aquilo, se aquilo, isso, mas o verdadeiro amor, aquele amor que Maria teve por Jesus e tem por nós, e vibrar por nós mesmos, para que sejamos espíritos representantes do nosso irmão Jesus em sua obra, amando mais, compartilhando mais, somando mais. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente, ótimo tratamento a todos e palmas para Jesus. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe nessa semana, que assim seja.